Olá, amigos da Resolução de Disputa. Aqui é Eduardo Fontoura e essa turma excepcional do ADR Brasil, apresentando mais um ADR Meetings, e nessa oportunidade com Carla Zir Delgado. A Carla, como todos sabem, é instrutora no Sejusc e na Ajures. Ela é mediadora judicial e privada, fundadora da Câmara Acrópole, primeira Câmara credenciada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nós hoje vamos falar sobre mediações coletivas, aquelas que envolvem muitas partes, inclusive entes do Ministério Público. Hoje, conto com a presença do nosso grande presidente, André Chaves, nosso VP, Ricardo Barcelos, o nosso mago do marketing, Ivan Severo, e Paulo Ricardo, o cara que está sempre lá nas picapes por trás, ajudando toda essa turma a funcionar como tem que funcionar. Tudo bom, Carla? Como é que você está? Tudo bem, eu agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, participando dessa live da DR, e agradeço muito ao Ivan, o convite do Ivan, a presença do Eduardo, do André, do Ricardo e do Paulo, que a gente já se conhece há bastante tempo. Vamos lá, se puder esclarecer alguma coisa em relação a mediações, estou à disposição. Carla, muito obrigado por estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite. A Carla já foi também minha instrutora na formação da Jures, devo muitos ensinamentos aí, o quanto aprendi contigo. Então, eu e o Paulo temos esse testemunho aí para dar, o quanto a gente aproveitou essa capacitação na Jures. Carla, então, gostaria de saber um pouco mais desse trabalho, dos cases que vocês estão construindo, e tem um assunto específico que nos chama bastante atenção, que é a mediação que vocês estão fazendo, ou várias mediações que vocês fizeram, na parte do transporte público municipal. Você pode falar um pouco dessas peculiaridades, dessa experiência que vocês tiveram? Porque, para nós, isso é um verdadeiro case de sucesso, né? Ver a mediação funcionando, quando envolve tantas partes, entes públicos. Então, passa um pouco dessa experiência para nós, divide conhecimento, por favor. Vou dividir, sim. Bom, essa mediação em relação ao transporte público, ela começou no ano passado em função de ser a primeira mediação que inaugurou o Sejusc Empresarial do Tribunal de Justiça. Eu fui convidada, né, pela desembargadora Vanderlei e o desembargador Ney a ser instrutora do Sejusc Empresarial no Tribunal de Justiça, e logo em seguida fui convidada, então, para realizar a primeira mediação empresarial, e foi um desafio, né? Apesar de eu ter bastante experiência em mediações coletivas, mas eram mediações em que versavam sobre reintegração de posse, ocupação, né, de propriedades, tanto públicas quanto privadas. Essa foi um desafio. Ela seguiu o protocolo que foi dado na instrução do Sejusc Empresarial, onde é feito um mapeamento, né, do conflito e um planejamento da mediação, através até de gráficos. Houve o estudo do processo, houve estudo da mídia, né? Por quê? Porque é uma mediação ampla, né, de grande profundidade no aspecto de termos técnicos, e também de atingir um grande número de pessoas. Então, a gente delimitou, né, quais seriam as ferramentas, as técnicas a serem usadas, de que forma seriam, e principalmente, e eu sempre lembro quando eu faço esse tipo de abordagem, aprender a linguagem, né, das pessoas que estão envolvidas naquele conflito. Aí eu lembro de uma entrevista do Uri com o Roberto Dávila, onde ele disse que a primeira coisa que o Mandela aprendeu quando foi preso, né, e um grande negociador, o Mandela, foi aprender a linguagem dos Africans, para depois conseguir, né, entender o interesse das pessoas envolvidas nos conflitos. E isso foi feito, né, porque era uma linguagem completamente diferente do nosso cotidiano, né, até do cotidiano do judiciário, onde se falava em cálculo de tarifa, bilhetagem eletrônica,
IPK, quilometragem, passageiros por quilômetro, né? Como é que é medida essa tarifa. Então, para se negociar, ou seja, facilitar uma mediação dessa, a gente teve que aprender, né? Estudar bastante para que ela tivesse um bom desenvolvimento. E foi um desafio, um grande desafio. Começou com Porto Alegre, esse ano já tivemos a segunda de Porto Alegre, continuamos em mediação em Porto Alegre, que tem várias arestas ainda a serem resolvidas, e eu já acho que eu já fiz umas 12 cidades, e agora, recentemente, entrou também Montenegro. E quando é uma mediação coletiva com ente público envolvido, ela tem um caráter muito mais de publicidade do que confidencialidade, em razão do ente público participar. Mas aí se fez as primeiras de Porto Alegre, e foi com a primeira com o prefeito Marquesan e a segunda já com a nova gestão do prefeito Melo. E a gente achava, né, bom, vamos pelo mesmo caminho, que provavelmente, né, a gente vai ter um desenvolvimento parecido. E não, né, são pessoas diferentes. Atrás daqueles CNPJs, né, que a gente diz das empresas, tem uma pessoa ali. Então funciona diferente, né? O sistema muda completamente. E aí a gente também teve sucesso na segunda mediação, e fomos chamados para as outras, né? Às vezes eu e a Isabel, às vezes eu e Luciana, minha sócia aqui da Acrópole, e fomos para o interior. Então, a Erechim foi algo que me chamou a atenção, a mediação de Erechim, onde havia outra ação de busca e apreensão de 1/3 da frota. Então, ela estava assim, um passo do colapso, o transporte público lá de Erechim. O juiz resolveu que essa ação viesse para a mediação também, né? Junto com o reequilíbrio econômico-financeiro da empresa concessionária, viesse também essa ação, um banco que era um banco federal. E foi muito interessante essa mediação, porque o Ministério Público, nessa mediação, participou o tempo inteiro, e, inclusive, ele deu o parecer favorável à homologação do acordo, né? Coisas que não acontecem, por exemplo, em Porto Alegre, o Ministério Público tem outra postura, né? Ele acha que, como ele é órgão fiscalizador, ele tem que ficar de fora, né, dessas mediações. Mas funciona também, né? E às vezes a gente pede também que o legislativo participe, é muito importante em certas mediações. Por quê? Porque todos os acordos, eles estão sujeitos a projetos de lei que tem que ser aprovado. E o que a gente precisa que as pessoas envolvidas nesses conflitos, eles se deem conta de que que a situação é essa, né? Eles precisam de transparência para até aprovar ou não aquele projeto de lei com aportes financeiros, né? E não são pequenos, né? Na maioria das cidades. Aí, depois de fazer, eu faço essas mediações e continuo dando as instruções, né? E a gente traz para os nossos alunos também, da Júris lá, como é que se faz, como é que se planeja, como é que se desenha, né? Sempre é feito um design dessas mediações. E aí um aluno perguntou, tá, mas qual é o cumprimento? Isso foi ainda no ano passado. Agora vai trocar a gestão da prefeitura, e quem é que vai cumprir esse acordo feito com o prefeito Marquesan se ele não for eleito? E aí a gente trouxe a resposta, olha, vai ser o outro prefeito, seja quem for, vai ter que cumprir, porque é um acordo, um título executivo judicial que tem que ser cumprido, senão ele é executado, como qualquer outra sentença, e essa sentença é transitada em julgado. E aí esse aluno, curiosamente, trouxe que, olha, então, a gente tem um alcance muito maior da mediação, não só a comunidade, né, como um todo, a população de Porto Alegre,
mas a gente pode planejar uma cidade, um estado, um país através da mediação, onde as instituições se unem, né, com o bem comum, com o interesse público e planejam. Por exemplo, vou construir uma ponte. Essa ponte vai servir tal e tal cidade, entram num acordo, isso é homologado. A próxima gestão não vai poder colocar a ideologia partidária dela, né, dizendo que, olha, isso não convém mais, vamos destruir a ponte porque não convém mais. Então, a garantia, ela dá garantia e segurança às decisões tomadas, e não só, né, por aquela gestão. O Legislativo participa, o Ministério Público participa, indiretamente o Tribunal de Contas também participa na região metropolitana, onde a gente está ainda em negociação com o governo do Estado, também, né, toda a Procuradoria do Estado participa, a Metroplan, né, que é uma agência que regula também essas tarifas, etc. A AGERGS, a Agência Reguladora do Rio Grande do Sul, aqui, participa também e dá seu parecer, né, de como acha que poderia ser feita toda a negociação. Então, é uma mediação que atinge milhões de pessoas e até o futuro das pessoas, né? Se a gente conseguir realmente desenvolver num caráter de publicidade, de transparência, né, e de possibilidade. O que a gente analisa nessas mediações, assim, sendo bem objetiva? A necessidade que há, né, e é uma necessidade gritante em razão da pandemia, o sistema já vinha em colapso, e com a pandemia, então, foi impossível, né? Porque todo o sistema de transporte, agora não mais, em alguns estados já é subsidiado. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, ainda é pago somente pela tarifa. Ou seja, o usuário paga todo o sistema de transporte, né? Não há subsídio ao sistema de transporte, o que não tem mais como se prolongar, né, dessa maneira. E aí até foi eu e a Luciana Severo, minha sócia, a gente desenvolveu um trabalho, um termo de referência, porque a cada mediação novas ideias criativas vão surgindo, né, de uma remodelagem desse sistema. Fizemos uma compilação, a doutora Dulce, ela coordenou um trabalho também junto com uma ação civil pública com várias instituições e ouviu muitos técnicos no transporte. Ela nos forneceu essas atas e fizemos, então, uma compilação de alternativas, né, onde a gente apresenta a realidade do transporte e alternativas que poderiam, e não, umas a curto prazo, outras a longo prazo, solucionar toda essa problemática do transporte público. Obrigado, Carla. Foi uma supérflua, profunda informação para todos. Não, olha, estou aqui me deliciando com essa fala tua, parabéns pelo trabalho de vocês, é fantástico, é um sopro de esperança de que outras maneiras efetivamente existem de resolver conflitos e conflitos históricos, né, que sempre existiram no que diz respeito ao transporte público municipal, né, e reforça, né, a crença que eu tenho aí, todos nós, de que realmente outras formas de resolver conflitos são possíveis, e o teu testemunho, assim, é fantástico, parece uma coisa simples, te ouvindo falando, parece que está tratando, assim, de um conflito, assim, entre dois vizinhos de apartamento, quando, na verdade, algo que impacta milhões de pessoas, né, em todo o estado, e isso é de uma riqueza, assim, impressionante. Então, antes de qualquer outra coisa, parabéns, né. E aí, eu emendando numa pergunta, eu assisti recentemente um evento patrocinado pela OAB, com câmaras públicas, né, de órgãos públicos, Ministério Público, a Advocacia Geral da União. E o modelo lá, me parece, assim, tem alguns desafios adicionais, porque o próprio Ministério Público como mediador, ou o Advogado-Geral da União como mediador, coisa que vale. Enquanto que esse modelo, que pelo que você relata, está dando super certo, é algo que é feito efetivamente por um terceiro, né? Então, e ao mesmo tempo, como é importante a colaboração que o Poder Judiciário tem dado para a expansão da mediação, né?
Então, se pudesse falar também, além desse exemplo concreto, um pouco como é que você percebe esse mercado, vamos chamar assim, da mediação hoje que está acontecendo tanto no ambiente público quanto privado. Como é que tu está vendo a evolução desse movimento, sobretudo no Rio Grande do Sul? Eu comecei com a mediação lá em 2010, né? 2011 eu fiz o curso que o CNJ veio dar aqui no Tribunal de Justiça o que eu vejo assim, uma grande evolução, né? No conhecimento sobre esse método, mas ainda bem incipiente, porque hoje de manhã, pela manhã eu fui dar uma palestra ali na IMED, né, universidade, e perguntamos, né, eram 10 alunos presenciais e mais 10 online. Quem dessa sala, né, ouviu falar em mediação? Aí um levantou a mão. E o online também, um só, né, tinha participado de uma mediação e sabia o que era a mediação. E ao final da aula, eu não falei sobre mediações coletivas, mas sobre mediações em geral, né? E eu disse assim para eles, olha, eu até entendo esse desconhecimento, eu acho que as pessoas, quando souberem, o mercado, quando souber, né, que realmente existe outras maneiras de resolver os conflitos que podem ser com menos custo, mais rápidas e menos danos a tantos psicológicos, quando são conflitos pessoais, ou as empresas, né? Quando as empresas estão envolvidas, a imagem das empresas, provavelmente a gente vai ter uma expansão, né, dessa opção. E outro caminho seriam os advogados, né? Eu também sou engenheira, depois eu fiz direito, né? Advocacia, mas hoje sou somente mediadora. Acho que sim, a nossa classe de advogados ela precisa, né, se modernizar no sentido de que o litígio talvez não seja mais o caminho, né? Ou talvez não seja o caminho adequado para muitas demandas, para muitos conflitos, né? E se discutir até a ética do advogado, como se discute nos Estados Unidos, né, Eduardo? Que não mostra, né, que tem outros caminhos para se resolver esses conflitos. Então, eu tenho oportunidade, tenho 2 irmãs morando nos Estados Unidos, em que antes da pandemia, em 2 anos eu ia, e eu tenho uma advogada amiga minha, que propicia que eu assista, né, mediações lá, tanto nas cortes quanto nas câmaras privadas, e eu sempre pergunto, né, nossa, como aqui as pessoas sabem o que é, né, tipo, a família da minha irmã, que não tem nada a ver com isso, o marido dela é engenheiro espacial, ele sabe o que é uma mediação, quando isso vai chegar no Brasil. E aí eles dizem, olha, não foi fácil também, né? Mas hoje já se discute a ética do advogado, que não mostra, né, outros caminhos além do litígio para o seu cliente. E eu acho que a gente vai chegar lá. Acho que sim, acho que já está bem melhor, mas talvez o convencimento seja através, primeiro, do mercado, né? O mercado eu chamo quem entra no conflito, e porque a cada mediação eu noto, né? Inclusive, a gente tem um documentário que o Judiciário fez com essa primeira mediação do transporte público. Foi muito interessante o que os advogados, a gente até pode fornecer para vocês, para divulgar, falaram, e excelentes advogados, né, sobre que não conheciam, né, e ficaram maravilhados com esse método. Tanto é que hoje essas outras mediações, que devem estar na 14ª, mais ou menos, eles pedem, né, que as mediadoras tal e tal sejam designadas para essa mediação, porque conhecem nosso trabalho, mas eles optam por entrar pela mediação, né? Eles já fazem isso pré-processualmente. E então isso já demonstra, né, a efetividade
desse método de solução de conflitos. Carla, eu queria te perguntar uma coisa de ordem bem pragmática a respeito da mediação, porque numa fala tua me acendeu uma coisa que talvez muitos mediadores também não têm isso com clareza. Mas vamos lá. Essa mediação, obviamente, não é simples, é bem complexa, envolve multipartes e ela tem um tempo, necessita de um tempo mais curto que o judiciário, mas ainda assim, de certa forma, um pouco longo, porque tem muita coisa que deve ser acomodada. E aí vem a minha pergunta. Nós precisamos chegar ao fim dessa mediação para chegar a um acordo final onde tudo estará resolvido, ou ela pode construir pequenos microacordos que vão sendo implementados ao longo da mediação, ou seja, o meu resultado é no final ou o meu resultado é durante a mediação? Quando a gente atinge, né, o restabelecimento da comunicação, por exemplo, nesse caso, do ente público, a prefeitura e as concessionárias, ou seja, a negociação não se dá só durante a sessão, né? A negociação começa a se dar, a gente diz nos bastidores, ela continua sendo pública, mas ela se dá diretamente, uma negociação direta, é onde o nosso trabalho se completou, né? Porque a gente sabe que eles vão chegar num denominador comum, porque eles já conseguem se comunicar e entender, né, que os interesses só vão ser atendidos quando eles reconhecerem o interesse de um e de outro. Acordos parciais são feitos a todo momento, né? Até porque é de grande complexidade. Então, por exemplo, o acordo aqui de Porto Alegre, o segundo de 2021, ele foi feito condicionado a um prazo de 90 dias, onde várias etapas teriam que ser cumpridas e até a uma avaliação técnica contábil de um avaliador externo. Não foi chamado de perito. Esse avaliador, nós trouxemos alguns nomes, fizeram uma licitação e foi até ele fazia parte da Secretaria de Transportes acho que ele era o secretário de Transportes de Gravataí, onde também tínhamos feito a mediação em Gravataí, e com muito sucesso, a de Gravataí. Então, ele veio para fazer uma avaliação externa, né, onde ele fechou-se as contas das empresas e as contas da IPTC, órgão da empresa pública da prefeitura, fecharam, né, as contas se fecharam, e aí sim já começou a ser cumprido, ele ia ser, então, condicionado, né? Se fosse para mais, eles manteriam o mesmo valor, se fosse para menos, aí o poder público iria pagar menos. Mas é assim, Ivan, ao longo do tempo, né, pequenos acordos vão sendo estabelecidos até que há o acordo final. Mas quando a gente vê que a gente conseguiu restabelecer a comunicação, só que essa comunicação, às vezes, ela sofre alguns... Por exemplo, hoje a gente teve a notícia da mobilização da Carris, em razão da aprovação do projeto de lei que prevê a venda dela, né? A desestatização de uma empresa que é do município. E aí os funcionários se mobilizaram, então ela sofre alguns abalos, né, essa comunicação, porque aí também vai repercutir no privado, que é as empresas concessionárias. Então, hoje já tivemos reunião com o secretário do transporte do município, o secretário Záquia, e também já tivemos ontem com as concessionárias, porque as coisas acontecem no meio do tempo, a vida é dinâmica, como a gente sabe, até num acordo de alimentos, sustento, né, de família. Vem uma pandemia, né? Hoje a gente está com muitos problemas destes, né? Os pais não conseguem, ou mães que prestam alimentos, não têm mais o seu rendimento e tudo tem que ser revisto,
né, como um todo. Então, acho que esse é o processo de todas as mediações. E que bom que eles voltam para a mediação, né? Hoje foi dito pelo secretário Záquia que, olha, a gente acha que o único caminho para a gente conseguir resolver, né, bem esses conflitos é através da mediação. Então, as concessionárias nos chamaram em razão desse problemas de tarifa, né, e o déficit ainda muito grande, e a gente também, aí a gente acenou para o poder público, e eles vieram para a mediação e querem participar, querem que reabra novamente para discussão de outros problemas também. Nesse item Carla. do poder público, Carla, como é que funciona? Porque, evidentemente, eles trabalham sobre a margem da lei. Sim. E com o poder público há uma, digamos assim, uma limitação de negociação, o que, evidentemente, é uma ferramenta muito importante na mediação. Uhum. E, havendo essa limitação, nós passamos pelo ponto do projeto de lei, que, evidentemente, vem dar validade para o acordo que foi ajustado entre as partes, mas como vamos dizer assim, o representante do ente público, tendo essa restrição, que podemos chamar uma forma de engessamento do poder público na hora de negociar, porque ele basicamente não pode abrir mão de direitos já existentes até que essa lei seja modificada. Como é que a mentalidade desse player nessa mediação coletiva funciona? E aí eu posso nominar a prefeitura, posso nominar o Ministério Público, posso nominar as agências de regulação que você nominasse, tanto municipal quanto estadual, que estão sentadas na mesa. Então, só aí nós temos 4, sem comentar as representações das empresas de transporte. Como é que é para trabalhar esse desenho de diálogo entre todas essas pessoas que estão sentadas na mesa com interesses distantes? Sim, né? O poder público tem algumas limitações, mas na primeira mediação é onde a gente conseguiu esclarecer e visualizar essas limitações legais, né, que poderiam ter. E aí os advogados presentes eles foram muito competentes, né, tanto o da PGM, né, o procurador-geral do município, quanto os advogados também que participam, se representam as empresas, né? Então, a lei está ali, né? Mas ela está ali para ser interpretada, e ela foi... houve isso, né? Houve a possibilidade de vir argumentos de um e de outro, né? Se achou o caminho, na maioria das mediações, o caminho é o projeto de lei, né? É onde embasa toda essa negociação, e aí os acordos são feitos e são remetidos, então, para o Legislativo aprovar, né, o projeto de lei, e ele só vai haver o pagamento se o projeto de lei for aprovado. Daí a importância, em algumas mediações, a gente trazer o Legislativo também, para ele entender, né, qual é o contexto, né, que aquela mediação está inserida, e poder, né, até opinar e também divulgar para toda a Câmara o que está acontecendo e da conveniência ou não da aprovação daquele projeto de lei. Então, ela é feita... eu sempre digo que é um jogo de xadrez, né? A gente tem que movimentar a peça certa no momento certo, porque senão desanda e realmente dificulta, né? Quando, por exemplo, se numa mediação, me lembro em São Leopoldo, se colocou o Ministério Público, mas não o promotor que estava atuando naquele processo, né? Veio o projeto mediar, aí entrou em choque quanto a algumas negociações que estavam sendo feitas, porque ele age como órgão fiscalizador também, então acaba dando um parecer sobre aquele assunto que ele pode, o município pode, através do Legislativo, aprovar tranquilamente, né? E talvez o Ministério Público não achasse tão conveniente. Então, é muito importante a gente mapear esse conflito, né? E ver da conveniência ou não
alguma instituição vai contribuir ou não para aquele entendimento. E onde fica mais claro essas situações é em mediações coletivas que envolvem reintegração de posse. E aí até fiz o meu trabalho de pós-graduação foi com essa ênfase, né, da efetividade da mediação nas sentenças de reintegração de posse, onde começou uma lá em Viamão, o doutor Cristiano, ele é coordenador do Sejusc, era um território de 24 hectares, propriedade privada, e tinham 650 famílias ocupando aquelas terras. E aí ele deu a sentença liminar, né, de reintegração de posse, aí foram lá a polícia e a brigada militar e adivinha, né, não conseguiram tirar ninguém porque já tinham prédios, supermercados, isso que estava com 2 anos a ocupação. E aí ele ele me ligou e disse, olha, Carla, como ele tinha sido meu aluno e eu tinha citado outras mediações, ele disse, eu acho que eu tenho uma mediação que tu poderia me ajudar, vamos lá fazer. E aí a gente foi, né, se estuda o processo também, se faz o mapeamento do conflito e viu, olha, eu acho que de repente a prefeitura pode contribuir, né, com essa mediação em relação a vários assuntos. E no momento, aí o que se fez? Reuniões individuais, né, com cada parte que a gente achava que podia interessar para aquele processo. E na entrevista já da prefeitura já se viu que não, né, que ia ser prejudicial, né, que ela tinha outros interesses e não ia ser prejudicial ao entendimento. O que se procura nessas mediações, né? A satisfação das partes. O que é a satisfação dos ocupantes? É continuar ali, né, ter onde viver, direitos humanos, tudo envolve. E o proprietário, que é proprietário, ele quer ser satisfeito com a remuneração pela sua terra. E se chegou ao entendimento, foram 6 meses de mediação, onde teve entendimento. Hoje mesmo a gente estava falando com a doutora Karen, juíza, que é professora na IMED, ela que nos convidou para dar a palestra lá, e ela falando sobre o problema, né, de crimes como o tráfico de drogas envolvidos nessas ocupações, etc. Eles não querem sair daquele lugar porque ali seria um ponto de negócio dele. Então, tudo isso a mediação tem que levar em conta, né? A realidade daquelas pessoas estabelecida ali e não impedir que provavelmente haja um entendimento, porque o tráfico de drogas é problema da polícia, né? Isso não é problema do mediador. Então, a imparcialidade do mediador ela tem que vislumbrar isso também. Eu não vou mediar o crime, se pode ou não fazer o tráfico ali. A mediação vai versar sobre a possibilidade de uma negociação. Ela é tão ampla que a gente chega e forma, nesse caso, se formou uma associação, né, com a ajuda dos mediadores, e essa associação, porque o proprietário não queria comprar individualmente de cada ocupante. Dar um carnê para 650 famílias seria impossível. Então, se formou uma associação e esse CNPJ da associação é que comprou, fez a negociação com o proprietário da terra. Não sei se eu te respondi, Eduardo. Totalmente, totalmente. E fico satisfeito de saber que esse desenho é trazido pelos mediadores. Evidentemente que há uma necessidade de que as partes evoluam nesse contexto, mas nós sabemos que eles não estão acostumados, não estão desenhados, não estão instruídos para isso, e há uma necessidade que aí o mediador, para poder manter a conversa entre as partes, e que não estamos falando de duas, tem que desenhar esse processo. Evidentemente que vai haver uma aceitação de todos os envolvidos, mas há uma necessidade de colocar uma colher para poder movimentar esse passeio. Obrigado, certamente. André. Carla, ficamos encantados aí para a gente perceber a utilidade da mediação entre partes, envolvendo o Estado, interesse público em geral, e principalmente a maneira que vocês usaram para mapear o conflito, as ferramentas utilizadas.
essa tranquilidade, como dizia o Eduardo, todo o design que vocês criaram para chegar nesse resultado, realmente é encantador esse trabalho e faz com que a gente perceba, com esses cases de sucesso, o quão importante é que a gente olhe para caminhos alternativos, para a gente busque a composição, os interesses envolvidos de todas as partes. Né? Então, deixo mais uma vez meus parabéns. Gostaria que o Paulo desse uma palavrinha, o Ivan, para que a gente pudesse também encerrar esse nosso ADR Meeting. Obrigado, André. Carla, tu estás assistindo pelo celular? Sim, sim. Mas tu está conseguindo me ver aqui? Tô, eu te vejo de vez em quando, eu viro a tela e te vejo. Mas agora, nesse momento, está me vendo? Espera aí. Sim, agora sim. Carla, saudade, grande abraço. Muita saudade. Tempo? E assim, foi muito bom te ouvir aqui de novo com essa aula magnífica. Eu tinha uma série de perguntas aqui, tu foi respondendo e foi falando, e, como sempre, falou sobre a confidencialidade, a imparcialidade nas ações, nessas mediações coletivas. Te agradeço muito pelo teu convite lá no Monte, no Alto... Tu lembra, Paulo? Pois é. Alto da Colina, sensacional te acompanhar nessa experiência magnífica, e todas essas histórias que tu traz para mim, é bem como o André falou, fez parecer fácil, mas a gente que acompanha sabe que não é nada fácil esses desenhos e todas essas aproximações que vocês fazem ali. Parabéns, bom te ver de novo e obrigado Muito aí obrigada. pelos meus pares aí por ter convidado também a participar e fazer essas boas-vindas à Carla. Valeu, Carla. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito bom te ver, Paulo. Olha só, mediação, para nós que estamos aqui ouvindo, não é uma coisa nova, mas ela não deixa de ser surpreendente. Né? O que você trouxe hoje, Carla, é um banho de novidade, de possibilidade, de caminhos novos, de coisas que vão, sim, além da nossa imaginação. Né? O que mostra que a gente sabe, acredita, mas nem sempre percebe a dimensão disso, da aplicabilidade dessa ferramenta e o alcance que ela tem, não só de produzir resultados e da sua efetividade. Né? Eu vou te agradecer e vou perguntar quando que fica pronto um livro sobre isso, porque você vai ter que escrever sobre essa história. Te vira, Carla. Muitíssimo obrigado. Eu vou convidar a Luciana aqui para escrever, que ela está adorando escrever os artigos, mas realmente merece, né, que a gente relate, divida, né, o conhecimento com os nossos colegas. Aí eu agradeço muito vocês ter sido chamada, é uma honra, confirmo novamente, e estou à disposição, né? Assim que a gente tiver outras coisas, e a mediação é o que vocês estão vendo, né? Tem um alcance enorme e a gente pode realmente ajudar muito, né? na resolução de conflitos e até na prevenção de conflitos. Outra hora a gente pode falar sobre mediação comunitária especificamente, né? A gente tem um case sobre isso, bem legal de falar também. Ricardo? Não, eu estou aqui embasbacado, assim, feliz de ver. É muito fácil, né? Nessa tribo da mediação é muito fácil a gente se inserir, se sentir confortável e motivado a continuar trabalhando. Parabéns, Carla, Luciana, o trabalho de vocês é fantástico, né? As possibilidades são infinitas. E eu reforço, porque uma das coisas que é fascinante nos Estados Unidos é a bibliografia, né? Que existe, e sobretudo, né, os modelos assim, a partir de cases, o que deu certo, como não deu, para onde eu vou, o que funcionou, o que não funcionou. Então, realmente, eu sei que escrever um livro não é uma tarefa fácil, mas seria muito bacana e seria uma super contribuição aí para o desenvolvimento da mediação no Brasil. E mais Não, uma vez, pode deixar. obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Carla. Obrigada, aí, obrigada a todos. Mais um ADR Meetings dessa oportunidade com Carla Zir Delgado. Nós estávamos tratando de mediação multipartes.
onde o conceito é desenhar a conversa entre múltiplos interesses. Carla trouxe um vasto exemplos para nós, que vai ser objeto de livro, já estamos colocando contra a parede, e vai voltar para casa para tratar das mediações comunitárias, que são muito importantes. Nós não podemos esquecer desse capítulo da mediação comunitária. Obrigado, Carla. Em nome do ADR Brasil e de todos que acompanham o ADR Meetings, até a próxima. Muito obrigada.